A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com foco na lição, hoje conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações das próximas postagens. Ao final do vídeo, deixe seu feedback através aí dos seus likes, seus comentários e também compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Se você se sentir à vontade, diga de onde você está conectado. O texto áureo da reflexão de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na verdade, aplicado, o bispo Samuel Ferreira, que é o comentarista das lições desse trimestre, ele frisa que nossa luta contra nossos inimigos espirituais exige de nós preparo e uma vida íntegra. O texto de referência está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele menciona a necessidade do cristão ele tomar a iniciativa de se armar espiritualmente, bem como ele nomina as armas espirituais de extrema importância para que o cristão esteja nessa guerra espiritual contra as hostes espirituais da maldade e possa vencê-las no nome de Jesus. É comum as pessoas se sentirem em um campo minado, numa guerra muitas vezes desigual. Só que as pessoas elas estão se digladiando umas contra as outras, sem perceber ou sem considerar que isso se deve ao fato de haver uma guerra espiritual em curso, invisível aos olhos humanos, com o objetivo de fazer aí o maior número de vítimas possíveis e, com isso, tentar macular o amor de Deus pela humanidade. O pior é que até mesmo pessoas que frequentam igrejas cristãs regularmente, conhecem as verdades bíblicas e recebem acompanhamento pastoral, fecham os olhos para essa realidade. Essa infeliz realidade torna as pessoas as suas próprias e maiores inimigas, já que, ao agirem assim, elas elegem as outras pessoas como suas verdadeiras adversárias, quando na realidade o inimigo a ser batido é outro, e com esse tipo de comportamento, o verdadeiro inimigo ele abre uma grande frente de vantagem, fragiliza a pessoa e torna a pessoa extremamente vulnerável nos âmbitos espiritual, material, psicológico, emocional, familiar, social e também no âmbito físico. A lição de hoje visa particularmente identificar o real inimigo de Deus e da alma humana que precisa ser batido, conhecer as suas estratégias e quais as armas que podem, de modo eficaz, impedir as suas ações maléficas, desbaratar suas estratégias, neutralizar seu poder destruidor e derrotá-lo. O grande conforto ao cristão é que, por meio das escrituras sagradas e dos dons sobrenaturais, é possível conhecer o real inimigo sem ter que se relacionar com ele ou se envolver com ele. Se embasando no contexto bíblico geral, o bispo Samuel Ferreira ele destaca 3 dos maiores e mais ferozes inimigos, opositores do cristão e da alma humana, que, embora o cristão ele seja mais do que vencedor por ter sido liberto da escravidão do pecado por meio de Jesus Cristo, que os venceu de maneira plena e definitiva na cruz do Calvário, o cristão ele ainda sofre ataques constantes e precisa resistir no dia mau, para depois de haver feito tudo, continuar firme. O principal antagonista do cristão e da alma humana é o diabo, que também é o maior inimigo de Deus. No contexto bíblico, ele é conhecido como Satanás, adversário, acusador, a serpente, a antiga serpente, Belzebu, príncipe deste mundo, príncipe das potestades e também é conhecido como maligno. Particularmente, eu prefiro nominá-lo apenas de inimigo, para não dar aí ibope a quem tem como maior objetivo na oposição ao cristão atacar a obra de Deus, matando, roubando e enfraquecendo a comunhão do ser humano com Deus, a fim de deixá-lo vulnerável e passivo de ser destruído em todas as áreas da vida. O apóstolo Paulo ele chega a advertir que o cristão ele não deve ignorar os ardis de Satanás, pois ele é estrategista, se utiliza de artimanhas sutis, mentiras e enganos, introduz falsos cristãos e até mesmo seus discípulos satanistas nas comunidades cristãs para assassinar vidas físicas, morais e espirituais. Segundo o PhD em teologia, Wayne Grudem, tanto o diabo quanto os seus seguidores, eles se utilizam da dúvida, do sentimento de culpa, do medo, da confusão, da inveja, do orgulho e da calúnia para atrapalhar o testemunho cristão.
O bispo Samuel Ferreira, ele ressalta que, tendo em vista as características do inimigo e as armas que ele utiliza, o cristão ele precisa pautar a sua vida nas virtudes do Espírito Santo, não se conformando ou não se retraindo com a aparente fragilidade humana para vencer, conforme Jesus delineou em Lucas capítulo 10, versículo 19, ao dizer aos seus discípulos: Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sem o poder e a autoridade dada por Jesus por meio da ação do Espírito Santo no cristão, é pura perca de tempo se dispor aí a medir forças com o inimigo. Apesar do inimigo ele se utilizar de trechos isolados do seu contexto na palavra de Deus, ele não consegue vencê-la, pois ela é uma das armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Por meio do dom do discernimento de espíritos dado pelo Espírito Santo de Deus, o cristão ele é habilitado a saber quando e como ocorrem as ações do inimigo ou também as ações dos seus súditos. O segundo maior antagonista do cristão é o mundo, o sistema ímpio e corrompido, inimigo mortal do projeto original de Deus para o ser humano viver e sobreviver de forma sustentável. Tendo em vista os diferentes usos do termo mundo no contexto bíblico, o bispo Samuel Ferreira ele esclarece que mundo, como o local criado e organizado por Deus para servir de habitação e desenvolvimento do ser humano, ele é perfeito e bom como foi criado por Deus. Portanto, deve ser preservado para que haja sustentabilidade para todas as espécies criadas por Deus e colocadas por Ele nesse mundo. O mundo, como referência ao universo da vida humana, ele deve também ser amado pelo cristão como é amado por Deus. Quanto a esse tipo de mundo, Jesus disse em João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto ao sistema do mundo ímpio e imoral, inimigo de Deus e a sua relação com o cristão, Jesus disse em João capítulo 7, versículo 7: O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Para o apóstolo João, se o cristão ele amar os valores do sistema mundano ímpio e imoral, é porque o amor de Deus Pai não está nele. Comentando Romanos capítulo 12, versículo 2, o teólogo e escritor George Elton Led, ele pondera que diante do mundo, a igreja não pode ter uma conduta extrema, mas que também não deve compactuar com o sistema do mundo ímpio e imoral, muito menos assimilar seus valores. Mesmo vivendo em meio a esse mundo e convivendo com ele, a igreja não deve desvalorizar os aspectos corpóreos e sensíveis do ser humano ao imaginar que possa, de forma prática, efetivar a realização aí da virtude e alcançar a plenitude da vida moral. A guerra contra o sistema do mundo ímpio e imoral ela é diária, e a igreja, motivada pelo amor a Deus e não pelo amor a esse mundo, deve reconhecer que existem dificuldades pessoais difíceis de serem superadas na busca aí por uma vida moral e espiritual íntegra. A batalha ela não se alcança de uma vez, ela é conquistada de glória em glória até que o cristão ele alcance a estatura de varão perfeito. O terceiro maior antagonista do cristão é a carne, a natureza humana tendente ao pecado. A fraqueza e a efemeridade, a curta duração da vida humana em relação à vontade de Deus para ela. A vida humana, além de ser provisória na terra, o ser humano ele é um ser transitório também quanto aos seus desejos. E tendo isso, levando isso em consideração, por natureza, o ser humano ele tende a focar as coisas transitórias por imaginar que precisa aproveitar enquanto está vivo para se realizar pessoalmente, satisfazer seu ego, satisfazer seu hedonismo, ou seja, buscar o prazer imediato e a qualquer custo, sem considerar as consequências futuras. Quanto ao termo carne, que no contexto bíblico tem pelo menos 3 aplicações, o bispo Samuel Ferreira ele esclarece que a carne, como parte corporal do ser humano, é uma designação da humanidade e precisa ser preservada e valorizada na presença de Deus. Pois apesar de o ser humano ser composto de carne, de matéria, ele pode ser templo e habitação do Espírito de Deus. A Bíblia também se refere à carne como alimento
E nesse caso, respeitar os critérios nutricionais saudáveis não é prejudicial, nem tampouco inimigo a ser batido. Quanto à carne como natureza humana tendente ao pecado, essa deve ser crucificada sem nenhuma piedade. Quando Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, Jesus está de forma pedagógica ensinando que quem quiser segui-lo deve negar ser dominado pela natureza humana tendente ao pecado e diariamente vê-la dominada, vencida, crucificada na cruz de Cristo. Me permita aqui talvez contrariar algumas pessoas que acreditam que cruz seja as dificuldades da vida, até mesmo alguma pessoa elegida por ele como uma pessoa difícil, uma pessoa de difícil relacionamento. Cruz, no contexto bíblico, é símbolo de morte. E o ato de tomar a cada dia a cruz e seguir a Jesus é para que o cristão coloque em prática a orientação de Jesus em toda a sua trajetória de vida, sem deixar a carne, a natureza humana tendente ao pecado, retomar as suas forças, se soltar e voltar a dominá-lo e vencê-lo. Portanto, essa cruz que deve ser tomada é simbolicamente a cruz de Cristo, que o cristão ele tem que se ver crucificado diariamente nela, para que ele possa prosseguir a sua jornada cristã. O bispo Samuel Ferreira ele frisa que a inclinação da carne, da natureza humana tendente ao pecado, é a inimizade contra Deus. Caso o cristão se descuide, ele terá sua mente, que é a sentinela da alma, seduzida e se tornará presa fácil a esta antagonista do cristão, que trabalha motivada pelo sistema mundano, ímpio e imoral e pode ser influenciada e dominada por Satanás. Ainda que aparentemente possa parecer que sim, as riquezas deste mundo, os bens materiais e emocionais, os prazeres e as elevadas posições não podem completar o ser humano, torná-lo plenamente realizado ou torná-lo em um padrão de perfeição diante de Deus. Mesmo que essas questões exerçam forte influência na vida de uma pessoa, sempre vai existir um vazio na alma humana que só pode ser preenchido por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que se oferece a quem se dispõe a encarar, confrontar e vencer esses três e tantos outros antagonistas, opositores de Deus e da alma humana. Jesus oferece a armadura de Deus, que são poderosas, impenetráveis, e coloca o cristão em uma situação de superioridade imbatível na guerra contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, a quem o cristão de fato deve combater e vencer diariamente. O apóstolo Paulo, como forma de exortação, de orientação, ele destaca a importância de o cristão ele se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para lutar e resistir no dia mau e depois de haver feito tudo, permanecer firme. E para que isso seja possível, o apóstolo ele relaciona os acessórios de guerra indispensáveis ao cristão, dos quais o bispo Samuel Ferreira ele destaca para esta reflexão deste tópico 3 relacionados aqui com a vestimenta de guerra do cristão. O primeiro é o cinto da verdade. Cinto é um acessório importante para dar segurança e mobilidade a uma pessoa, já que evita a pessoa ser surpreendida e passar vexame caso ela seja despida despreventivamente ou ter que perder tempo tentando resolver questões evitáveis. No caso do cinto como parte da vestimenta do cristão na guerra espiritual, Paulo define como sendo o cinto da verdade. Segundo o bispo Samuel Ferreira, essa menção de Paulo se deve à citação do profeta Isaías de que a verdade seria cinto sobre os rins do renovo que brotaria do tronco de Jessé. O escritor Kina ele esclarece que o cinturão ou o cinto se referia ao avental de couro embaixo da armadura ou ao cinto de metal que protegia abaixo do ventre. Na forma como o cinto é citado em Lucas capítulo 12, versículo 35, de acordo com o dicionário Strong, usar um cinto é o mesmo que estar equipado. Segundo o bispo Samuel Ferreira, o termo verdade dá a ideia de sinceridade em oposição à falsidade. Portanto, usar o cinto da verdade é estar seguro e ter mobilidade na guerra contra os antagonistas do cristão, tendo em vista a base da vida cristã, ela estar equipada com a verdade, exalando a essência da sinceridade na adoração a Deus.
A falsa, a aparente religiosidade cristã, vivenciada por muitas pessoas, só engana elas mesmas, pois Deus ele não se agrada de rituais vazios, de cultos que não sejam cristocêntricos, como ficou demonstrado no descontentamento de Deus com a nação de Israel, que é um símbolo da igreja, em Isaías capítulo 1, versículos 13 a 15, onde Deus diz: Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Essa convocação, esse brado de Deus é real para a igreja na atualidade. O segundo acessório necessário à vestimenta do cristão como um soldado e que foi citado por Paulo é a couraça da justiça. A couraça é uma peça da armadura que reveste aí o tórax para evitar que haja perfuração de flecha, espada ou lança no peito do soldado ou nas costas na altura do tórax. Nessa região está localizado também o coração, um símbolo dos sentimentos e dos desejos humanos. Observando esses detalhes, fica claro porque o apóstolo Paulo ele sempre trouxe à tona a questão da justiça, pois a justiça ela expressa uma vida íntegra e justa diante de Deus. Caso o cristão deixe de proteger seus sentimentos e suas emoções com um padrão de vida íntegra e um padrão de vida justa, com a couraça da justiça, o cristão facilmente será atingido pelas setas malignas e vem a óbito espiritual. O apóstolo Paulo ele também agrega, como parte do material do qual é composto a couraça da justiça, a fé e a caridade, que é o amor em ação. Isto porque a fé e o amor incondicional a Deus fortalece a resistência cristã quanto aos ataques dos opositores, dos inimigos de Deus e também da alma humana. Observando que o profeta Isaías disse que a justiça é para Deus como uma couraça, pode-se dizer que o desejo divino, com a orientação de Paulo, é que o cristão, com a couraça da justiça, se torne imbatível pelo inimigo, assim como Deus o é. Na parábola do joio que foi semeado no meio do trigo, bem como na citação das raposas e das raposinhas que fizeram mal à vinha, só foi possível porque o inimigo ele se aproveitou da falta de luminosidade da área e das brechas na cerca de proteção da vinha. Comparando a seara e a vinha com a vida cristã, é o mesmo que ter faltado a couraça da justiça que promove claridade por meio de uma vida íntegra e justa diante de Deus, bem como que se tape as brechas para que o mal não tenha acesso ao coração do cristão e o destrua. Amar as trevas espirituais, onde a pessoa tem a liberdade de fazer o que quiser sem ser notado por outras pessoas, é o mesmo que se despir da couraça da justiça, é promover a própria autodestruição espiritual, pois aos olhos de Deus tudo é percebido nos mínimos detalhes. O terceiro acessório necessário à vestimenta do cristão como um soldado e que foi citado por Paulo são os calçados do Evangelho da Paz. Estar com os pés calçados é o mesmo que estar pronto para empreender jornada, pronto para percorrer o caminho da vida na luta contra os antagonistas do cristão, os antagonistas de Deus. O cristão precisa se precaver contra as astutas ciladas do inimigo que planta minas espirituais, promove ações para ferir os pés do cristão para destruí-lo ou ao menos ferir e impedi-lo de prosseguir a jornada cristã com a mesma desenvoltura, com possibilidade de chegar no seu destino final, que é o céu, e cumprir a sua missão. O bispo Samuel Ferreira ele destaca que caminhar com os pés descalços ou com calçados inapropriados interfere diretamente na distância percorrida, pois reduz ou anula a velocidade com que a pessoa avança rumo ao seu destino para cumprir a sua missão. Sem contar que em caso de embate, de luta contra possíveis inimigos, deixa a pessoa, no caso o cristão, em grande desvantagem. Quanto ao equipamento para o combate,
o apóstolo Paulo ele recomenda 3 que são indispensáveis ao soldado de Jesus Cristo. O primeiro é o escudo da fé. O bispo Samuel Ferreira ele esclarece que na antiguidade o escudo ele era fabricado de bronze, coberto com metal precioso e untado com óleo. O escudo, além de evitar que o soldado fosse atingido por flecha, espada ou lança, dava mobilidade às tropas de infantaria que podiam avançar mesmo que fossem atacados com saraivadas de flechas. Os soldados avançavam sem ser feridos e mesmo que houvesse baixas, elas seriam em pequena proporção. Ao fazer a junção do escudo com a fé, o apóstolo Paulo lembra o que disse o apóstolo João em 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O escudo da fé, além de levar o cristão a agradar a Deus e ter acesso à sua santa presença, as dificuldades, as adversidades da vida, as condições desfavoráveis e que podem até extrapolar os limites humanos, elas são vencidas com facilidade, pois a fé habilita os servos e servas de Deus a mover montanhas e nada lhe será impossível. O bispo Samuel Ferreira, ele chama a atenção para o fato de que tão importante quanto ter fé ou se utilizar do escudo da fé é saber em quem a pessoa deposita a sua fé, pois somente Deus pode fazer todas as coisas. O segundo equipamento para o cristão combater e vencer é o capacete da salvação. O capacete ele era feito de couro e recoberto de bronze para torná-lo impenetrável. Esse equipamento ele dá uma proteção especial à região da cabeça onde está localizada a mente, a sentinela da alma, onde são processadas todas as ordens de comando para todos os membros do corpo. A mente, eu volto a dizer, ela é a sentinela da alma. E se ela for atingida ou seduzida, ela será enganada e as verdades internalizadas como absolutas pelo cristão terão seus valores alterados. Os desejos da pessoa serão contaminados e a pessoa passa a tomar atitudes fora do padrão de uma vida cristã sadia, perde a sua comunhão com Deus, é dominada e vencida pelo inimigo. É por isso que o inimigo tenta a todo instante afetar a mente do cristão com pensamentos aí sobre projetos, ações, atitudes, tentações e desejos que ferem a santidade de Deus e fazem o cristão vacilar e cair. Tiago, ele diz que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo exacerbado, desmoderado por bens ou gozo material e sexual. O desejo humano ele só pode passar a ser exacerbado, desmoderado, se a mente, se a sentinela da alma for seduzida pela natureza humana tendente ao pecado e ceder a ela. Daí a importância de o cristão ter a mente protegida com o capacete da salvação para manter protegido também o seu coração, as suas emoções, a sua alma imortal. Como forma de ter a mente protegida com o capacete da salvação, o apóstolo Paulo orienta: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O terceiro equipamento para o cristão combater os antagonistas do cristão e vencê-los é a espada do Espírito. A espada utilizada pelo Espírito Santo para habilitar o cristão a lutar e a vencer o inimigo de Deus e da alma humana, vencer o sistema mundano ímpio e imoral, vencer a natureza humana tendente ao pecado, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O profeta Oséias ele chega a afirmar que os ímpios eles são abatidos pela palavra da boca de Deus. Ou seja, a palavra da boca de Deus representada pelas Escrituras, ela é comparada com uma espada. Para quem rejeitar a palavra de Deus, ela tem o efeito de espada. Mas para quem ouvir, receber e tornar a palavra de Deus como regra de fé e prática, a palavra de Deus, a Bíblia, ela promove vida, promove salvação.
Portanto, como sendo a espada do Espírito, ela abate os inimigos de Deus e da alma humana e, ao mesmo tempo, promove salvação e livramento aos servos e servas de Deus. Infelizmente, o uso indevido da espada do Espírito, da palavra de Deus, tem gerado muitos óbitos espirituais, como nos casos em que a pessoa ela se utiliza de textos bíblicos isolados para dar base a heresias ou mesmo para justificar suas ações pecaminosas que ferem a santidade de Deus. Como no caso também, quando a pessoa se utiliza da palavra de Deus para atacar ou denegrir os seus desafetos, como nos casos em que, ao invés de a pessoa usar a Bíblia para evangelizar, ela usa a Bíblia fora do contexto para atacar outros cristãos. A ausência do estudo da Bíblia Sagrada de forma contínua e profunda, a não utilização adequada da espada do Espírito, tem feito com que muitos sejam levados aí pelos ventos de doutrinas criadas e disseminadas por pessoas ímpias, corruptas e imorais. O bispo Samuel Ferreira lamenta que nunca tivemos o conhecimento tão perto das nossas mãos, mas tão distante ao mesmo tempo. Jesus, nosso maior exemplo, como um ser humano comum, debilitado fisicamente pelos 40 dias que passou em jejum, ele venceu ao ataque de Satanás, se utilizando da espada do Espírito, como está registrado em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 10. É preciso ficar claro que conhecer a Bíblia e não a colocar em prática no dia a dia da vida cristã é se tornar semelhante ao inimigo que conhece as Escrituras, chega a citá-las para confundir as pessoas, mas não as obedece. Os verdadeiros maiores adversários, inimigos da alma humana, são Satanás, o sistema mundano ímpio e imoral e a natureza humana tendente ao pecado. Se você priorizar o combate a quaisquer outros inimigos que você tenha elegido, você está na missão errada. Você se fragilizará e fortalecerá os reais inimigos. Se revista da armadura de Deus composta pela verdade, pela justiça e pelos calçados do Evangelho. Tome posse das armas de guerras compostas pelo capacete da salvação, pelo escudo da fé e pela espada do Espírito. Só assim você terá êxito na guerra espiritual que não dá trégua nem um milésimo de segundo e continuará até o momento que formos chamados para estar com o Senhor na eternidade. É possível vencer essa guerra desde que você se utilize dessas armas de acordo com as instruções do Supremo General, o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.